Olá, meu nome é Michelle Oliveira. Eu vou aqui compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha trajetória para poder chegar e estar no cargo de produtora, de fazer produção cultural, fazer produção de evento, até chegar nesse momento de eu conseguir me nomear e dizer, eu sou produtora e me apresentar como produtora. Eu sou formada em educação física, sempre achei e eu gostava muito de esporte, então na minha cabeça eu ia ser professora. Eu ia estar em sala de aula, dando aula, fazendo, porque eu gostava de lazer, fazer as pessoas se sentirem animadas, alegres. Então eu comecei por aí, pensando que eu seria professora de educação física. Cheguei a atuar na área, só que sempre ficava uma questão ali na minha cabeça, porque eu não queria necessariamente dar aula. Eu queria fazer eventos, eu queria mexer com a parte burocrática do esporte. E, e aí foi um grande conflito para mim, porque por muito tempo eu tive que ficar na sala de aula, tive que dar aula, tive que dar psicomotricidade, né, aula para criança, desenvolvimento motor. E por muito tempo eu ficava, cara, mas não é isso que eu quero, não tô satisfeita, eu queria estar fazendo outra coisa na educação física, eu gostaria de fazer outra coisa. Na minha cabeça eu tinha muito uma ideia de fazer um evento para adultos, porque eu via, como eu trabalhava muito com criança, eu via que tinha um, um amplo, uma ampla possibilidade para as crianças. Então, toda vez que tinha alguma coisa, algum evento, era voltado para as crianças. Então, normalmente as empresas, as pessoas estão muito interessadas no público criança, porque é isso, tipo, dá um retorno, tem alguma coisa ali, né? E aí eu sentia falta dos adultos, das pessoas adultas terem esse momento também. Então, na minha cabeça, eu ficava tentando ali, cara, eu tô dando aula, mas eu gostaria de estar fazendo isso daqui, eu gostaria de estar fazendo um evento, promovendo um evento para adultos brincarem. E aí eu lembro quando o meu professor passou um filme pra gente, que se chama Te Peguei o filme. E aí são simplesmente adultos que são 6 amigos que eles resolveram, tipo assim, fizeram um acordo que eles iam brincar a vida toda, sabe? Então tinha uma data específica no ano que eles se juntavam, se encontravam e brincavam de pique-pega. Simples assim. E eu fiquei, cara, é isso que eu quero. Eu quero levar lazer pros adultos, eu quero adultos brincando, eu quero adulto que tá sempre numa correria da vida, não tem tempo, muito tempo para poder fazer essas coisas. Eu quero que os adultos tenham tempo para poder fazer isso, para poder brincar, para poder ter o seu momento de lazer, sabe? E aí eu queria muito que o adulto, o pai, a mãe, tivesse esse momento sem necessariamente ser com seu filho, sabe? Ser ele com ele mesmo, sabe? Um encontro consigo. E aí isso ficou ali na minha cabeça, eu deixei de lado, porque eu fiquei, cara, não dá, não tenho condições, eu não sabia como fazer isso, né? Como colocar isso em prática, então ficou no campo da imaginação. E aí, nessa coisa de questionamento, nananã, trabalhando, porque precisava pagar as contas, tem uma instituição chamada UNIACE, União dos Atletas Cegos, que onde minhas irmãs, elas se filiaram para poder conseguir que os atletas delas, né, conseguissem competições, porque para competir você precisa estar dentro de uma instituição, dentro de um clube, digamos assim. Então tinha a UNIACE, que é a União dos Atletas Cegos, para pessoa com deficiência. E aí elas ficaram um bom tempo trabalhando e tal, e eu só ficava de longe. Até que um dia elas falaram assim, Michelle, a gente tá fazendo a Taça Brasília, que é um evento que eles começaram a fazer todo ano. Você conseguiria ajudar a gente? Meu olhinho brilhou, falei, claro que eu consigo, vou sim. E aí foi uma correria, uma loucura, porque eu nunca tinha feito, né? Um evento esportivo. Eu queria, mas não tinha feito, não tinha experiência nenhuma. E na força do braço fizemos. Aconteceu, conseguimos. Ainda mais por se tratar de um projeto, de uma instituição sem fins lucrativos. Então, assim que eu comecei lá para 2015,
2015, 2016. Foi quando eu tive esse primeiro contato em fazer um evento. Não tinha muita verba, então tipo, o dinheiro que tinha para poder fazer o evento acontecer foram de doações. Então eu peguei esse evento, joguei nas costas, falei, vambora, vamos fazer acontecer e tal. E aí acabou, fiz o evento, acabou, foi isso, ficou aquele gostinho de quero mais, e eu fiquei, caraca, velho, eu gosto de fazer isso, eu me dou bem com isso. E aí, o que aconteceu, como boa parte da população, a gente tem um lugarzinho, algumas pessoas começam, na sua maioria, na igreja. Então a igreja começou a fazer eventos e eu comecei a me enfiar nos eventos para poder, tipo assim, ajudar na organização. Então, se tinha um evento de mulher, eu tava lá querendo organizar. Se tinha um evento de jovem, eu tava querendo organizar. E aí eu só ficava normalmente na parte braçal ali, de ajudar no dia, de carregar as coisas. Então, eu ficava só nessa parte aí. E até que chegou um dia, alguns anos pra trás aí, que fizeram um retiro de jovens, e aí o retiro era 3 dias. E aí me chamaram para poder ficar na parte mais burocrática da coisa e organizar o evento, fazer o planejamento do evento, ir atrás das coisas e ainda mais mexer com planilha orçamentária. Quando eu comecei a trabalhar nisso, quando eu vi esse evento, porque na igreja a gente não trabalha remunerado, é um trabalho voluntário. Então, quando eu fiz, aí o primeiro contato que eu tive com pegar a planilha, fazer, anotar lá dinheiro, entrou, saiu e foi, não sei o que, foi nesse evento. E aí foi uma grande correria, uma loucura, né? Porque no evento as pessoas fazem as suas inscrições, pagam e a gente alugou um lugar que era grande, então a gente precisava de uma quantidade de jovens. E aí lidar com jovem, aquilo, jovem... Tem jovem que trabalha, tem jovem que não, tem jovem que depende do pai. Então você fica ali esperando ver o que vai acontecer. Jovem faz a inscrição, pode ser que o pai simplesmente fale, você não vai mais para lugar nenhum. E o dinheiro daquele jovem você já não pode mais contar. Então foi o meu primeiro contato assim direto com a planilha orçamentária, de fazer orçamentos, essas coisas. E aí eu amei. Eu vi que caraca, eu gosto disso. Eu gosto de sentar e resolver problema. Assim, tinha pepino pra fazer, nossa, adorei. Passava um tempo, assim, se tivesse que passar um tempo fazendo aquilo, eu ficava lá fazendo um tempão, resolvendo, tentando entender o problema, a conta que não tá batendo, e aí eu me senti viva. Eu fiquei, caraca, tô me sentindo viva. Coisa que quando eu ia pra aula eu ficava, nossa, tá difícil, eu tinha que fazer uma força pra acontecer. E aí acabou o retiro e ficou, né? De novo, vamos esperar alguma coisa acontecer, vamos esperar um evento acontecer, vamos esperar alguém me chamar pra alguma coisa. E aí a próxima coisa que me chamaram foi o casamento das minhas irmãs. Minhas irmãs não estavam com muito dinheiro, elas me chamaram pra fazer o cerimonial. E aí é a hora que eu comecei a entender as vertentes de fazer uma produção. Comecei a entender que tem a diferença de produzir um evento esportivo e produzir um casamento. Mas não deixa de ser uma produção, não deixa de ser você produzir algo, fazer algo, tirar Porque produção é você tirar do papel a ideia e colocar em prática, né? Então, quando você senta com a noiva, com os noivos, com as noivas, com os noivos, você pega a ideia que eles têm, que eles desejam no casamento e começa a colocar na prática, para que no dia do casamento esteja de acordo com o que ele sonhou, desejou, eles quiseram muito, sabe? Então, eu fiz o casamento das minhas irmãs e aí literalmente foi tudo, então eu fiz desde da organização até no dia do cerimonial, né? O cerimonial ele fica ali para poder organizar. Então foi assim, a primeira vez que eu peguei, reuni uma equipe, chamei uns amigos, falei, olha, minhas irmãs não tem dinheiro, vocês vão me ajudar sim, fazer esse casamento acontecer. Vem cá, cata aqui no meu braço, porque a gente vai fazer esse casamento acontecer. E aí eu nunca tinha ficado assim tão à frente, sabe? Teve a coisa do retiro, mas uma experiência básica com a equipe, assim, todo mundo ajudando. Então no casamento das minhas irmãs foi uma loucura, porque era das minhas irmãs, então tem uma pressão maior, né? O casamento das minhas irmãs. E aí você fica ali com um regente, né? Então
Entra daminha, sai daminha, pega a flor, coloca isso, coloca aquilo, mesa. E o bolo, cadê o bolo que não chegou? Cadê o pessoal do buffet? E cadê os refrigerantes? Tá gelado, não gelou? E cadê quem vai fazer a cerimônia? Tudo certinho lá, taraná. Pega isso, pega a aliança, pega o sapato, pega não sei o que, passa a gravata. E aí foi uma loucura. Mas eu amei. Eu vi que, tipo assim, era uma dor de cabeça, eu me estressava muito, estressei horrores. Só que era um estresse que eu ficava, caraca, velho, que estresse que vale a pena. Que coisa mais doentia, como é que você pode ficar tão estressado nesse nível e ficar feliz por estar tão estressado? Acabou o casamento das minhas irmãs, lá vai eu novamente ficar esperando alguma coisa acontecer, alguém me chamar, sabe? Ficar assim, ficar me coçando, ai, cadê os eventos, cadê os eventos? Ai. E aí eu tentei, na época, tipo assim, criar um cerimonial, uma equipe, pra poder eu virar cerimonialista, sabe? Foi o primeiro contato que eu tive, tipo assim, de produzir algo, foi isso. E nada aconteceu. Parou. Então eu fiquei na educação física ali por um tempo. Aí até que surgiu uma vaga de um curso na UNB de escrita de projetos e produção cultural. A minha amiga que me chamou, eu fiquei, caraca, tá, vambora, vou fazer, né? Eu já tava assim, querendo sair da minha carreira e fazer uma transição profissional, que é muito difícil. Mas eu falei, vambora. Eu tô vendo que eu gosto disso, eu gosto de resolver problema, né? Eu gosto de pegar problema na minha costas e falar, vambora. E aí eu fiz o curso. E assim que eu fiz o curso, a professora estava procurando uma produtora. E aí ela comentou, e essa professora era amiga da minha amiga. Então, elas conversaram, aí ela falou, e eu... Então, assim, você que tá precisando, não, de ajuda e tal, de produção... E aí fui para outro lugar, fui para outro extremo, assim, porque ela fazia teatro, né? Então era produção, deixei de fazer produção de evento, comecei a produzir teatro, peça teatral. Então, ela primeiro chegou para mim e falou assim, ó, aqui está o drive, aqui está isso, aqui está aquilo, aqui está o projeto, um FAQ, nananã. E eu, caraca! E aí, o bom foi que, tipo assim, eu estava fazendo o curso e fazendo a prática, então eu consegui absorver melhor o curso. E aí no curso foi que eu descobri que era possível eu pegar aquele projeto, aquele sonho, aquela vontade de colocar adultos para brincar, receber dinheiro para poder fazer isso. Eu fiquei, caraca, velho, é possível escrever um projeto, pegar dinheiro para poder fazer esse projeto acontecer. Caramba! Não dá para acreditar, porque na minha cabeça isso era impossível. E aí eu fiz o curso, né? Teve a turma lá, então a gente a turma fez o curso. E aí eu comecei a fazer essa produção com ela. Então eu fiz produção de peças com ela aqui em Brasília. Até que ela chegou e me falou assim, Michelle, então tem um desafio pra você. Eu falei, beleza, vambora. Eu quero apresentar uma peça em São Paulo. Eu fiquei, tá bom, vambora. Aí ela, Michelle, a gente não tem dinheiro. Eu falei, ok, vamos fazer vaquinha. Fizemos vaquinha e tal, não sei o quê. Até que ela conseguiu um patrocínio, né, pra poder levar essa peça. Só que não era um valor cheio, assim, era, sei lá, 6 mil reais. Vamos colocar assim, 6 mil reais. E ela virou pra mim e falou assim, Michelle, você tem 6 mil reais pra poder pagar nossa passagem, pagar nossa estadia, alimentação e apresentar. E aí, a apresentação era num dia, era no sábado e a gente tinha que voltar no domingo. E foi uma loucura, porque com 6 mil, como é que você faz tudo isso, né? Eu fiquei, caraca, tô me sentindo desafiado, tô me sentindo de madrugada, olhando lá as passagens e tal, não sei o que, consegui as passagens pra todo mundo, eu e ela fomos antes, né? Eu e a diretora, a dona do coletivo de teatro, fomos antes. E aí a gente chegou uns 2 dias antes em São Paulo. Com 6 mil reais, tá? Anota aí, 6 mil reais. E aí a gente ficamos hospedados perto do local que
que ia ser a apresentação lá no Roosevelt. Eu não sei falar direito esse nome, mas quem sabe vai saber onde que é. Então a gente chegou e aí o problema era, a grande questão era, já tinha conseguido a passagem, já tinha conseguido a estadia. A gente tá falando de teatro, estamos falando de figurino, cenário e tudo mais. E aí era uma peça que o cenário a gente conseguia dar conseguia levar, porque a peça se chama Elefante Amarelo, e aí todas as coisas que compunham o cenário tinham que ser amarelo. Então a gente fez um acordo de tipo assim, eu peguei todas as roupas amarelas que eu tinha, tudo amarelo que eu tinha, que eu podia caber na mala, taquei na mala. E aí tinha algumas coisas que precisavam ser compradas lá, porque tinha um copo descartável que tinha que colocar um tic-taczinho dentro, como se fosse um comprimido para dar para todo mundo. Tinha que encomendar um bolo. Sim, na peça tinha um bolo que era cantado em algum momento ali, ó, parabéns, e todo mundo da plateia comer. Então, do nada, uma pessoa que estava na educação física, mergulhada lá, foi para esse mundo do teatro produzir teatro, produzir peça, e com as condições que tinha, sabe, as condições do jeito que dava, né? Infelizmente é o que muitos vivem hoje ainda, é uma forma que todo mundo faz, é do jeito que dá, do jeito que pode. E aí o teatro foi isso, essa peça, né? A gente fez, corremos, então fui lá, rodei lá eu vou confundir. Fui no Brás, na 25 de março, fui tudo lá certinho para poder conseguir comprar o cenário. E aí eu lembro que os atores chegaram, né? Eles chegaram depois, por causa de tudo, por causa do valor que a gente tinha também. E aí chegaram um pouquinho depois. E aí eu lembro que no dia que eles chegaram, a gente tinha algumas outras coisas de comer, que tinha que comer na peça, para comprar. Porque se comprasse muito antes ia estragar. Então a gente ia comprar banana, coisas, frutas, verduras e legumes amarelos, a gente tinha que comprar. E aí a gente chegou na quinta, então ficamos quinta, sexta, a apresentação foi no sábado e viemos embora no domingo. Então não dava pra comprar na quinta, ia ficar muito ruim. E eu corri o risco de perder. E aí a gente ficou pra comprar na sexta. E aí eu lembro que a gente foi, tipo assim, andar com os atores cansaram, chegaram, né? Tinha acabado de chegar, tava todo mundo cansado. Vamos levar os atores pra comer. E aí, falaram assim comigo, Michele, vamos primeiro almoçar, assim que a gente almoçar, a gente volta e compra. Tô eu sentadinha aqui, ó, bem plena, comendo. Daqui a pouco escuto um barulho lá atrás. Quando eu viro e olho, estão fechando a feira. E eu terminei de engolir assim as coisas, engoli do jeito que dava e saí na tora. Falei, olha, paga aí. Já tinha transferido, porque eu que tava fazendo esse controle do dinheiro. E aí já tava com o dinheiro do almoço na conta dela, tal, da diretora. Falei, qualquer coisa paga, que eu vou descer essa rua aqui na tora pra poder conseguir comprar as coisas. E eu saí, ó, correndo atrás das coisas. E aí na peça tinha uma coisa muito específica, que era um amendoim de casca, que era amendoim, sabe? E aí eu saí correndo, as coisas já estavam fechando, tinha que comprar milho, o milho já tinha acabado. E aí eu corri e acabou que, tipo assim, teve algumas coisas que eu acabei nem pagando. Porque eu cheguei, e como era em pequena quantidade, eu não ia pegar muito. Então teve lugar que eu cheguei assim, quanto que é pra poder levar 3? Pra levar 2? Aí o pessoal, pode levar, moço, como já tava fechando. Aí teve coisa que eu não paguei. E eu fiquei, caraca! Uau! Me sentia mega produtora. Então, fiz essa peça, voltei, fizemos algumas outras edições aqui. Ela foi para outra peça, fez outra peça Zaragata, apresentou. Só que até aí, tudo isso que eu tô falando, eu fiz sem receber, sem ser paga, sem nada. Era tipo, por vontade. Porque eu queria fazer essa transição de carreira, eu queria sair da educação física e viver de produzir evento, produzir cultura, eu queria produzir. Então não recebia nada. A gente apresentou e tudo.
Aí eu acabei me formando em educação física, eu sou licenciada e bacharel, né? Então, tinha me formado em licenciatura, nesse correr, me formei em bacharel, fiz esse curso, fomos para São Paulo e tal, não sei o que, daqui a pouco voltei, tô no meio dessa transição, pandemia. E eu, caraca, velho, o que eu vou fazer? Não. Educação física, você tá formado, você tem um CREF, você vai exercer sua profissão. E aí, como foi na pandemia, a gente ficou parada ali por um tempo. Quando fui voltando aos poucos, as pessoas foram atrás de personal, porque as pessoas não estavam querendo muito ir pra academia. Então, dei um tempo ali de personal, dei um tempo de aula particular pra turminhas, tipo assim, um grupinho de amigos, que os pais falaram assim, que a gente queria que meus filhos voltassem, tipo assim, eles ficaram comprometidos, porque teve criança que nasceu na pandemia, sabe? Teve criança que nasceu pandemia. Então, teve alguns pais que estavam preocupados com o desenvolvimento motor dos seus filhos, então começaram a procurar para poder dar aula. Só que eu não queria mais, sabe? Eu não queria. E aí eu lembro que eu tava dando personal e tava dando essas aulas, e eu ficava, nossa, eu não quero fazer isso, eu posso mexer com esporte, mas eu não quero dar aula, eu quero fazer o evento esportivo, eu quero coordenar projeto, é isso que eu quero. E aí veio a Nayara. A Nayara surgiu e me chamou para poder participar do primeiro Fest Lira, fazer uma parte da produção, mas foi mais no backstage ali, na pré-produção. E aí eu fiz e foi isso. Foi tipo assim, muito pontual. Foi isso, acabou assim. Não teve. Aí eu fiquei, caraca, eu quero fazer essa transição. Começava a surgir personal, comecei a recusar. Conheci uma moça de cerimonial, ela começou a me chamar pra fazer cerimonial de casamento. Então o que eu tava tendo de produção era fazer casamento. Então ela me chamava, não era sempre, eu ia lá, fazia a produção, fazia o casamento e tal, e acabou isso. E aí eu tinha que voltar à minha vida de profissional de educação física. E aí teve um dia que eu simplesmente fiquei, cara, não dá mais. Eu comecei a dispensar os alunos e tal. Ainda tava naquele turvo de pandemia, pós-pandemia, aquela bagunça, tudo misturado. Eu falei, cara, eu vou aproveitar, que os meus alunos estão começando a tipo, voltar para sua atividade normal e tá começando a não ter tempo para isso. Eu vou aproveitar e vou focar nisso. Eu tenho certeza que se eu focar nisso daqui, isso daqui vai voltar, vai ter que dar algum retorno. E aí eu peguei essa minha amiga que me chamou para fazer o curso e falei, cara, eu posso fazer sua produção? Ela é musicista. Vamos fazer o seguinte, se eu só entrar numa banda, eu vou correr atrás pra você, vou te colocar numa banda, vou te produzir como artista. E aí o que você receber de cachê, a gente vê uma porcentagem ali pra tirar e tal, não sei o que, mas deixa eu te produzir. Fiz a produção dela, comecei a fazer a produção dela. E tal. E aí, por incrível que pareça, as coisas começaram a vir até mim, sabe? Então, o casamento se tornou mais frequente. Então, minha profissão começou a ser fazer cerimonial de casamento. Aí, mais uma vez, a dona Nayara Lira, né? Nayara Lira, por causa do nome dela, artístico. A Nayara, ela começou a me chamar para poder fazer a produção. Eu já tinha perguntado pra ela se ela queria alguma coisa. Ela, não tô precisando no momento e tal, não sei o quê. Aí foi que veio o segundo Fest Lira. Ela me chamou pra fazer a produção. E eu, cara, que massa, vamos. Fiz a produção do segundo Fest Lira. Aí participei do GEBS também, mas aí eu participei na parte da alimentação. Na parte da produção do evento, mas na parte da alimentação. E eu ali, ó, energias positivas de que ia dar certo, eu ia conseguir fazer essa transição de carreira. E aí, como eu tinha feito o curso, eu comecei a ver a prática de como acontecia o projeto. A Uniasse, a instituição que eu fiz o primeiro evento, a primeira produção que eu fiz, eles começaram a querer se organizar para escrever projeto, para ter a lei de incentivo, para conseguir emenda parlamentar.
E aí minhas irmãs falaram assim, Michelle, você ajuda a gente a escrever? Vamos escrever, porque você fez o curso e tal, não sei o que. Eu falei, vamos escrever. Escrevemos e tal, não sei o que. E a gente esperando, e aí nada ia. Eu ali ali na torcida de que ia dar certo. Fiz o segundo Fast Lira e tal. Acabou que a Nayara precisou de alguém para assumir a produção executiva. E aí tipo assim, casou direitinho porque eu estava fazendo essa transição de carreira. E aí eu me ofereci. Falei assim, cara, posso? Qual experiência você tem? Eu tenho a experiência do retiro, tenho a experiência do casamento das minhas irmãs e vontade. Tenho vontade de fazer isso acontecer. E estudar. O que eu não souber, eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás. E então, desde então, eu estou fazendo essa produção executiva. De, tipo, fazer a parte de cuidar de projeto, de coordenar projeto, de cuidar do projeto. E ficar vendo ali o ciclo do projeto, ver ele acontecer, fazer. Então, hoje eu estou vivendo isso. Hoje eu consegui fazer essa transição de carreira. E estou trabalhando com isso. E a Uniace conseguiu uma emenda parlamentar, então eu me tornei a coordenadora da Uniace. Então estou coordenando o projeto, sabe? Fazendo essas coisas, essas pequenas correrias. Então isso é um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu cheguei até aqui. E fazer produção é isso, sabe? É uma das coisas que me marcou no curso foi porque a produção, que a professora falava, que a produção é você ver o problema antes do problema vir até você. E aí você pensar em como você vai solucionar esse problema. Então, eu me via nesse lugar de tipo assim, caraca, de procurar problema só resolver, até mesmo dentro de casa. Então, tipo assim, quando isso começou a acontecer, os meus amigos, minha família falou assim, caraca, engraçado. Porque você sempre teve jeito para isso, você sempre teve, você via as coisas, você começava a querer resolver, você ia lá e mexia, você ia lá e fazia, sabe? Então era uma coisa que tava ali, uma coisa que tipo assim, me chamava, que cara, eu gosto disso, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso da minha vida. Então eu sempre me vi nesse lugar de, caraca, tem um problema, vamos resolver o problema. Então produção nada mais é do que você... Primeiro, você tem que gostar. Você tem que gostar muito. Eu não sou dessa de que, porque tem habilidade, dona... Não. Você tem que, tipo assim, correr atrás. Correr atrás de, cara, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, nananã. E observar, sabe? Eu acredito que muito do que me fez chegar até aqui e perceber é porque eu era muito observadora. Então eu ficava observando as coisas que aconteciam, os problemas que surgiam para poder resolver. Então, tipo, na minha casa, na escola, na faculdade, podia ser o que for. Falava, vamos fazer um trabalho. Eu já aqui, ó, prontinho, ó, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, a gente vai fazer assim, assim, assado, nananã. Começa assim, termina aqui, pá. Eu fazia todo um cronograma e falava, vamos ver se é assim, vai ser assado. Então, foi assim que eu me encontrei na produção cultural, na produção de evento, na produção de casamento. E aí é importante você entender que tem mais de uma produção, não necessariamente você precisa fazer produção de teatro, sabe? Eu passei por todos, e aí atualmente eu faço a produção de uma banda, sabe? A banda que a Raquel entrou, eu consegui colocar numa banda. Eu faço agora, tipo assim, os freelances de fazer a produção da banda inteira, não é só dela, da banda. Então a banda chega assim, Michelle, você pode fazer a produção, fazer o suporte da banda no dia da apresentação? Claro que eu posso, vambora, amo fazer. Então, é você entender, é você procurar saber o lugar que mais te chama. Tem gente que ama fazer sua produção de evento, faz sua produção de evento e mexe com isso. E eu vejo que eu gosto de fazer, eu ainda estou, tipo assim, eu ainda gosto de fazer todos, sabe? Eu vejo que eu conversei no casamento, só que hoje eu fico assim,
não quero lidar com noivos, não quero lidar com noivas, não quero lidar, não, sabe? Mas a produção, a produção, ela me ajudou a encontrar, tipo, um motivo para acordar todo dia, sabe? Um motivo para fazer. Na época que eu tava fazendo a transição de carreira, eu fiquei triste, fiquei mal, porque eu fiquei, caraca, velho, eu gastei anos, eu estudei, eu tô aqui e tal, e eu não tô satisfeita. Eu não tô satisfeita com o que eu tô fazendo, como eu tô vivendo. E aí eu comecei a ver que eu tava ali entrando num sistema interno meu de caraca, velho, de acordar todo dia e ficar, mano, eu não queria estar levantando pra ir tá dando aula, sabe? E hoje eu acordo, literalmente, às vezes tem dia que eu acordo, sei lá, 7 da manhã, 6 da manhã, e eu já acordo com mensagem, recebendo mensagem de Michele, fulano, não sei o que lá, o que aconteceu? Michele, problema tal, não sei o que. Michele, já resolveu tal coisa? Eu acordo assim, sabe? Acordo com as pessoas me procurando para poder resolver algumas coisas. Ah, Michele, eu tenho uma demanda para você resolver. Então, eu consegui fazer essa transição de carreira e eu acredito que é possível viver. Quando você começa a fazer essa mudança, que você sai e você vai para produção cultural, é um susto, porque muito no começo eu ficava, cara, é um dinheiro incerto. Eu não sei quando eu vou ter dinheiro e eu preciso pagar conta. Eu não sou filhinha de mamãe, não sou, não, meu pai, minha mãe é trabalhadora doméstica. E ela sempre ficou assim, cara, na cabeça da minha mãe falava, vocês têm que passar no concurso para poder ter garantia de vida, você tem que ser CLT para você ter garantia de vida. Então, na minha cabeça, por muito tempo eu ficava, cara, eu preciso passar no concurso, eu preciso isso, eu preciso aquilo para poder conseguir viver, sabe? Para conseguir me alimentar. Então, quando eu fui fazer essa transição de carreira e que eu me vi que eu gostava disso, eu fiquei, caraca, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para viver? Como é que eu vou fazer para me alimentar disso? E você não me pergunte como, mas aconteceu. Eu acredito que é muito resultado de um bom trabalho. Um bom trabalho. Assim, não é tipo, ai, com prepotência, não. É tipo, cara, toda vez que me chamam para fazer um trabalho, eu fico lopradona de que eu preciso fazer o melhor, entregar o melhor trabalho. E aí é isso, tipo, é louco você saber que você vai fazer essa transição, você tá ali no. Se você. Eu tava na educação física. Então, se eu for pra academia, o salário é baixo? É, profissional de educação física, gente, ganha muito mal. Então. Mas ainda assim era o seguro. Então, minha mãe, minha família me passou de que eu precisava estar num trabalho que me desse segurança. E fazer a produção ainda não me dava segurança, porque eu não sabia que ia dar certo. Até você perceber que aonde tem ser humano, tem cultura, tem coisa acontecendo, tem evento acontecendo, porque o ser humano precisa, sabe? A pandemia tá aí para poder nos mostrar o quanto que nós precisamos desses agentes culturais que produzem, que fazem essas coisas para poder nos movimentar aqui dentro, porque é isso, o ser humano ele se precisa de lazer, ele precisa ter o seu momento de caraca, seu momento ósseo, e é importante a gente respeitar esse momento ósseo. Então, quando eu fui fazendo essa transição de carreira e para mim o mundo da produção ainda não era tão nítido, eu não conseguia ver, ficar caraca, velho, dá sim para trabalhar no casamento, dá para fazer a produção de artista, dá para fazer produção de banda, dá para fazer produção de teatro, dá para fazer coordenação de projeto, dá para escrever projeto e aprovar projeto. Você pode simplesmente ficar fazendo a elaboração de projetos, você não precisa fazer o projeto, você pode elaborar. Você é bom na escrita? Vai escrever o projeto. Então, quando eu comecei, na minha cabeça não existia todo esse leque de lugares para poder atuar. Na minha cabeça era evento da igreja e casamento, e era isso, sabe? Então, para mim, na minha cabeça era muito difícil alcançar esse lugar e chegar nesse lugar.
Então, quando eu comecei a, tipo assim, me desvencilhar da educação física e me lançar na produção, foi que eu vi que, cara, dá sim. Foi assim que eu comecei a conhecer essas opções. E aí é necessário que você esteja aberto para poder conhecer, ir nos lugares e ver, sabe? Uma coisa que, tipo assim, eu tenho dificuldade, e aí a produção, tipo assim, ela me obriga e ela me confronta nisso, que é você saber se comunicar, você ser, sabe aquela pessoa que faz sala, que conversa, que é comunicativo, que gosta de construir pontes e conversar com pessoas. Eu não gostava, eu era aquela pessoa que chegava nos lugares, sentava, ficava quietinha na minha, ninguém sabe meu nome, ninguém me conhece, não faço questão. E aí a produção chegou assim, então, não dá. Ela chegou na minha vida dizendo, não dá pra você ser assim, não dá pra você continuar sendo assim. Você precisa se abrir pra poder falar com as pessoas, conhecer as pessoas. Porque foi nessa que, tipo assim, a Nayara me viu. A Nayara, ela era atriz da peça Elefante Amarelo. E aí ela me viu atuando na peça Elefante Amarelo. E aí eu quase não conversei com ela. Então, tudo que ela tinha ao meu respeito, ela sabia ao meu respeito, foi apenas o meu trabalho. E aí é o que eu falo, que se eu dependesse do contato que eu fiz com ela, eu não estaria trabalhando com ela hoje. O que me garantiu foi que, tipo assim, eu me cobrei num nível de, tipo assim, eu preciso entregar um bom trabalho, que fez com que, caraca, ela me visse, me observasse. Mas nem todo lugar que a gente for, as pessoas vão estar olhando para você, às vezes elas vão estar ocupadas, vão estar na correria, e aí você vai precisar fazer essa ponte, fazer essa comunicação. Então, a produção, viver de produção, fazer evento, produzir cultura, produzir alguma coisa, vai demandar de você também isso, você saber se comunicar, sair da sua zona de conforto, sabe? Quando eu fui chamada para poder fazer esse vídeo, falar, eu já fiquei assim, não quero, precisa mesmo que eu faça? Porque na primeira oportunidade que tem, eu fico assim, não gosto. É bem aquela coisa de, eu não gosto de falar, eu sou mais de fazer, vou ali, faço, acabou. E não, você vai precisar sim conversar com as pessoas, você vai precisar de pontes, você vai precisar... O mundo da cultura, ao mesmo tempo que ele é muito amplo, ele é muito curto, ainda mais fazer cultura em Brasília. A Brasília é pequenininha, então fazer cultura em Brasília é você literalmente ter pessoas, você conhecer pessoas, você fazer comunicação, fazer pontes e saber falar, saber entrar, saber sair, porque o fulano que te viu lá, tipo assim, na correria, descabelada, provavelmente pode ser uma pessoa que vai te contratar lá na frente. Porque Brasília é pequena. Então, tipo assim, a Nayara me viu no Elefante Amarelo atuando e hoje eu estou trabalhando na empresa dela como produtora executiva. E então a produção é isso, é você primeiro se conhecer, entender, conhecer, tipo assim, buscar entender todos os ambientes, os locais que você pode estar trabalhando e se abrir para comunicação, sabe? Se abrir para conversar. Porque é isso, sabe? Eu me senti desafiada nesse lugar de ter que conversar. Eu fico vendo aqui, eu fico pensando, caraca, tô fazendo, tô falando com as pessoas, e aí eu já fico preocupada, o que eu falei lá atrás? Como é que foi lá atrás? E será se a pessoa entendeu? Será se ficou claro? Então, é isso, sabe? A produção, ela veio para esse desafio de começar a me despertar para como vou me comunicar, como vou falar. Não necessariamente fazer só por o fazer bem feito vai ser suficiente, vai precisar, ainda mais fazer produção, vai precisar que você fale, sabe? Você vai chegar algum momento que você vai ter que negociar, sabe? Você vai ter que conversar com audiovisual, então produzir, você não produz sozinho, você faz a produção e você conta com uma equipe imensa. E você vai precisar conversar, então você vai precisar entender, por exemplo, se você vai fazer um projeto pro FAC,
O projeto por FAC envolve muitas pessoas. Você precisa contratar muitas pessoas. E aí todas essas pessoas, elas vão ter que te prestar um serviço. Então, o audiovisual, você tem que entender o que o projeto está escrito no projeto. Você tem que entender o que o proponente quer para poder conseguir falar com o audiovisual, para o audiovisual conseguir fazer o que está sendo pedido. Então, é um desafio. A produção, ela veio para me desafiar nessa questão de, cara, eu preciso aprender a me comunicar, porque não necessariamente vai ser só saindo fazendo no braço, na força. Eu vou precisar aprender a falar com as pessoas. Não vai dar para eu me esconder a vida inteira. Então foi assim que a produção entrou na minha vida. Ela entrou nessa transição de carreira, trazendo alguns desafios, me mostrando as possibilidades que tem no mercado de trabalho, como é possível fazer e viver de produção, de conseguir pagar suas contas, sabe? Eu sei que tudo que falei aqui e provavelmente tudo que vocês veem fica superficial, porque parece que, tipo assim, caraca, como é que fica palpável para mim esse fazer dinheiro, sabe? Esse conseguir pagar as minhas contas. E nada mais é do que isso, é tipo você conseguir ter jogo de cintura, fazer as pontes e correr atrás, sabe? Ainda mais se tratando de Brasília, você vai ter que, tipo assim, vai ter que fazer força, vai ter que fazer o trem acontecer. Pelo menos foi assim pra mim. Pode ser que tenha aquelas pessoas que a gente sabe que existem os privilégios nessa vida, nesse mundo. Então algumas pessoas vão ter alguns privilégios, outras não. Mas para fazer produção é isso, é se desafiar todos os dias, sabe? É você aprender a se comunicar, aprender a resolver problemas, olhar para além daquilo que está à sua frente, porque o que está à sua frente nunca vai ser o problema, é o que você não está vendo que vai ser o problema. Então é você tentar ver ou perceber aquilo que você não está vendo ou não está à sua vista. Então, a produção, ela veio muito assim na minha vida, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Se você tem interesse, se você tem vontade de viver disso, eu acredito que vale a pena, sabe? Eu posso dizer que hoje, todo dia eu me acordo, eu sei que eu vou me estressar, mas é o estresse que vale a pena. E aí não é romantizando, não quero romantizar, dizer assim, vai que você vai dar conta, que você vai conseguir. Não, é aquilo que eu tô te dizendo, que eu estou falando. Você precisa correr, você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer você, ô bênção, vai ter que fazer, sabe? Pra poder a coisa acontecer. Então, não tem essa de que vai cair no seu colo, fulano lá, ciclano, sei lá de onde, vai, oi, tudo bom, bom dia, sei lá quem, vamos lá. Não estou romantizando a produção, dizendo que é um mar de rosas, não. Pelo contrário, lidar com pessoas é difícil, e a coisa que você vai mais fazer é lidar com pessoas, é lidar com artistas, é lidar com um mundo de seres humanos, e é literalmente um mundo, um universo. Cada ser humano é um universo, então você vai lidar com muitas pessoas. Então, mas é isso, eu estou dizendo que pra mim funcionou, pra mim funciona. Eu gosto de acordar, ter esse estresse e resolver, e tipo, vambora. Óbvio que sempre respeitando os meus limites, mas na minha concepção, pra mim, na minha vida, o viver de produção foi isso, sabe? Foi essa coisa cíclica, assim, sabe? Comecei na educação física, fui testando. Pessoas já vinham falando de tipo, Michelle, você leva jeito, dá. E aí, tô aqui, vivendo de produção. Quando fui fazer essa transição de carreira, achei que não seria possível, mas é possível. E não necessariamente é isso. A gente sempre fica esperando alguém te contratar, alguém te chamar. A gente fica esperando por alguém fazer alguma coisa. E hoje você consegue fazer por você. Hoje você consegue abrir
trabalhando para a Unias, eu vejo que hoje você consegue. É burocrático? É burocrático. Mas você consegue abrir uma empresa, você consegue abrir uma instituição, você consegue abrir um projeto, fazer esse projeto acontecer, você consegue patrocínio, você consegue ser aprovado na lei de incentivo, sabe? A gente conseguiu aprovar a Unias na lei de incentivo. Se você não quer projeto esportivo, você pode ir para o projeto cultural, você consegue o FAC, você consegue LIC, você consegue estudar para escrever um projeto e você receber, sabe? Ah, Michele, mas eu sou cantora, eu gosto de fazer show. Tem como você receber dinheiro para você conseguir ir para outro lugar fazer, sabe? Custearem. Eu esqueci o nome agora. Qualquer coisa eu deixo na descrição. Mas tem como. Então, tipo assim, as ferramentas estão aí. Então, não necessariamente para você produzir algo, você precise esperar que alguém vá te chamar. Você pode fazer, sabe? Esse projeto meu de fazer lazer para adulto tá aí. Eu já fiz? Não. Confesso que eu fico assim, cara, não fez por quê? Porque eu não gosto? Não, porque tá escrito. No curso eu escrevi literalmente ele. Sonhei, cheguei no curso, escrevi. E aí isso ainda volta, uma coisa que fica assim, cara, gostaria. Mas eu ainda não fiz porque eu fico, cara, eu quero agora. Eu quero ter esse trabalho agora. Então ainda está aí. Em algum momento eu acredito que eu deva colocar em prática isso. E aí, se eu colocar em prática, você que é um adulto que tá vendo, você vai se inscrever e vai lá brincar comigo e com um monte de adulto que vai estar lá. Mas você não precisa. Produção, viver de produção, fazer produção, você não necessariamente precisa que alguém, fulano, renomado, ciclano, sei lá, te veja. É bom? Não vamos dizer que não. Mas dá pra você fazer o seu. Dá pra você conquistar o seu. Hoje nós temos muitas opções, muitas coisas que estão aí disponíveis para poder fazer acontecer. Então, por exemplo, de tempo em tempo abre editais de locação de espaços mais em conta em Brasília, no DF, de lugares que estão abandonados, sabe? Ah, Michelle, mas ele tá abandonado. Não, calma, tem toda uma questão ali. Por exemplo, na Asa Sul, há um tempo atrás, estava com esses editais abertos para ocupação daquele espaço que estava ali, que funcionou alguma coisa, já não funciona mais, tá ali abandonado, ninguém quis, nenhuma empresa pegou, tá ali. Então, em vez de ficar ali parado, abre-se um edital de ocupação, você consegue ocupar. Tem lugares que você consegue ocupar pagando um preço mais simbólico, um valor mais acessível. Tem alguns que você consegue gratuito, tem alguns que você precisa pagar o valor porque realmente é mais caro. Então, tipo, se você vai pegar algum lugar aqui pelo plano, talvez o valor de ocupação fique um pouco mais alto. Mas você consegue. Então, tudo isso para dizer que produção dá para viver e dá para fazer. Você consegue fazer, sabe? Dá para você correr atrás e se esforçar um pouquinho para poder fazer a coisa acontecer. É possível. Então é isso. Agradeço vocês por terem ficado até aqui. Espero que tenha valido a pena. Isso foi só um breve relato de como foi a minha trajetória na produção. Não trouxe muitas coisas aqui para poder, tipo assim, vamos estudar um projeto, como escreve, não sei o quê. Até porque não foi esse o intuito, então quem sabe numa outra oportunidade a gente sente para poder falar como se escreve o projeto, como aprova na lei de incentivo, como trabalhar com o esporte. Michelle, eu realmente gosto de fazer evento esportivo. Então quem sabe na próxima oportunidade a gente consiga falar um pouquinho mais de como fazer isso, fazer para aprovar, fazer a coisa acontecer. Então fico por aqui, muito obrigada.